Logo no início do Evangelho de Mateus, nós temos o que é chamado o Sermão do Monte. E como praticamente introdução ao Sermão do Monte, nós temos as chamadas bem-aventuranças. Muitos escritores têm se dedicado a este trecho das Escrituras e eles dizem coisas muito importantes a respeito desta introdução ao Sermão do Monte. Como, por exemplo, eles dizem que, de fato, esta introdução, chamadas bem-aventuranças, elas são mais do que as simples afirmações de Jesus Cristo a respeito de como sermos felizes. Na verdade, não há quem não esteja interessado em ser feliz. Mas alguns filósofos muito inteligentes têm nos avisado e têm nos ensinado de que a busca incessante da felicidade muitas vezes traz infelicidade. Traz infelicidade exatamente porque a pessoa fica tão tensa na busca e tão intensa na busca da felicidade que de fato perde a vida, perde o prazer da vida. As bem-aventuranças, dizem alguns, como por exemplo um grande autor do passado, que de fato parece que hoje não é muito lido, porque, seguindo o costume do seu tempo, Martyn Lloyd-Jones demorava, para a nossa visão de hoje, demorava muito tempo para dizer as coisas, para afirmar as verdades bíblicas, apesar de dizê-las muito bem. Hoje em dia, naturalmente, nós somos apressados, e então não se lê muito Lloyd-Jones, mas as afirmações dele são válidas até hoje. Por exemplo, uma delas é a afirmação de que as 8 bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus não devem ser bem-aventuranças específicas que nós escolhemos, aquelas que nós desejamos e queremos lutar por elas. Ele diz que todas as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças, são interligadas, são interrelacionadas. E elas são, de fato, segundo Lloyd-Jones, e ele é seguido por outros escritores, que naturalmente acreditam a Lloyd-Jones estes pensamentos, eles dizem assim, eles dizem que estas bem-aventuranças são, na verdade, o perfil de quem é discípulo de Jesus Cristo. Isto quer dizer, então, que quando nós estudamos ou pensamos, meditamos a respeito das bem-aventuranças, nós devemos tirar bom proveito avaliando a nossa própria vida para ver se de fato nós temos este perfil. Porque o desejo de Deus em Jesus Cristo é que nós tenhamos este perfil a fim de termos relacionamento com Deus por meio de Jesus, mas a fim de experimentarmos não apenas felicidade no sentido comum, mas experimentarmos um bem-estar completo na nossa vida. As bem-aventuranças são estas, e são introduzidas com uma palavra muito interessante, que mostra como Jesus Cristo estava tendo grande sucesso no início do seu ministério. O verso 1 de Mateus 5 diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Era prática dos mestres na época de Jesus pregar e ensinar sentados. É por isso que há esta afirmação. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo, aí as 8 bem-aventuranças: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, esta é uma explicação maior de Jesus sobre esta palavra de perseguição. Bem-aventurados quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Pessoas há que, quando entram em contato com este trecho de Jesus Cristo, esta mensagem de Jesus Cristo, que, como eu já disse, é a introdução para o Sermão do Monte, eles de fato ficam assustados. Eles não podem acreditar nisso, porque naturalmente o texto fala sobre pobreza, fala a respeito de tristeza, fala a respeito de humildade, fala a respeito de fome e sede, fala a respeito de misericórdia, a respeito de ser pacificador, e de fato alguns na nossa cultura de fato reagem contra estas atitudes na vida. A grande reação. Mas de fato, o que Jesus está dizendo é que, a menos que, por exemplo, na primeira palavra das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito. E pobre em espírito aqui, com certeza, ele não está falando a respeito de pobreza, pessoa que não tem dinheiro. Ele está falando a respeito da pessoa que, na presença de Deus, na presença de Jesus, tem certeza de não ter qualquer mérito para apresentar diante de Deus, para que isto seja uma moeda de troca para alguma bênção recebida. Aquele que é, neste sentido, pobre em espírito, que de fato se aproxima de Deus com esta profundo reconhecimento de que não tem méritos diante de Deus, é este que já participa do reino de Deus. É na vida deste que Deus, comandando a sua vida, ele experimenta este bem-estar que tem a ver com a bem-aventurança. Na segunda, que é esta expressão sobre bem-aventurados os que choram, o choro aqui não é o choro por causa da perda de um ente querido. O choro aqui é a profunda tristeza por se reconhecerem pecadores. A pessoa que pecou e de fato que se arrepende do seu pecado, ele passa por esta tristeza abençoada. É assim que esta palavra é afirmada por alguns estudiosos da Bíblia Sagrada. É uma profunda tristeza por saber que é pecador. Esta tristeza é marcante na vida dos que de fato se arrependem de suas faltas. Mas o texto também fala a respeito dos bem-aventurados os humildes, que receberão a terra por herança. Estes humildes são literalmente os mansos. Convenhamos que mansidão, humildade neste sentido, não é algo muito prezado em nossos dias. Nós gostamos, como seres humanos, nós gostamos de mostrar o nosso valor. E às vezes vamos além disso, nós mostramos o nosso orgulho diante dos outros. E de fato, imaginando até que esta nossa pretensão orgulhosa vai produzir efeitos positivos na nossa vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus. Aqueles que são realmente discípulos de Jesus Cristo querem que a vontade de Deus, a justiça de Deus se cumpra no mundo. Há expressões bíblicas que dizem assim, aliás, na oração que Jesus ensinou, ele diz, seja feita a tua vontade, esta justiça de Deus, tanto na terra quanto nos céus. E nós sabemos que na terra a vontade de Deus não tem se cumprido totalmente. Aquele que é discípulo de Jesus Cristo contribui, participa desta busca e desta entrega para que a justiça de Deus se cumpra no mundo. Sabendo naturalmente que de maneira completa a justiça de Deus se cumprirá na eternidade. Esta é a promessa das Escrituras. Mas aí vem, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. O misericordioso é aquele que sabe olhar para o pecado do outro com profundo pesar, por saber que ele próprio, quando passava por suas dificuldades, foi auxiliado por Deus na solução dos seus problemas. Um grande autor cristão do passado, dos filósofos mais conhecidos na Europa, chamado C.S. Lewis, ele tratava muito deste assunto em seus escritos. Inclusive, ele trata deste assunto num livro traduzido para o português como Cristianismo Puro e Simples. Ele gostava de dizer que precisamos sim ter misericórdia dos outros, porque os outros
têm pontos de fraqueza que não são necessariamente os nossos, mas sofrem muito em suas fraquezas. Mas que nós e eles temos solução para isto, porque Deus é por nós e não contra nós. E Ele nos conhece profundamente e mesmo assim Ele nos ama e derrama sobre nós a sua compaixão e a sua misericórdia. O texto continua dizendo: bem-aventurados os puros de coração. Puro de coração. Pureza tem a ver com qualidade de vida. Impureza é mistura. Impureza é mistura do mal que afeta o bem e destrói o bem. Esta pureza de coração é uma qualidade necessária e evidente na vida de quem realmente pertence a Deus. Só precisamos entender que a pureza da nossa vida tem de ser, sim, obra de Deus. Quando nós pensamos especialmente sobre pureza e esta necessidade, nós devemos pensar em que em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, nós aprendemos que Deus, por meio do poder do Espírito de Deus, que é nossa experiência quando cremos em Jesus, segundo Efésios, no capítulo 1, Ele produz frutos especiais. Um destes frutos é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão. Notem como há reflexos desta mensagem aqui nas bem-aventuranças, mas um deles é domínio próprio. Para sermos puros diante de Deus, nós precisamos de domínio próprio, constante. Mas este domínio não é algo que nós produzimos por causa de sermos de uma determinada família ou termos certos conhecimentos. Não, isto é obra específica de Deus, segundo as Escrituras. Mas o texto ainda continua a dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu gosto dos comentários tão sérios e importantes que nos apontam que estes pacificadores não são aqueles que estão interessados necessariamente só na paz mundial. Isto aqui tem a ver muito mais com a paz íntima daquele que crê em Jesus e se entrega a Ele. É precisamente a mensagem do apóstolo Paulo, quando aos Romanos, no capítulo 8 e verso 1, ele começa a dizer: paz com Deus por causa de Cristo na nossa vida. É esta paz. Então, naturalmente que se eu tenho paz com Deus, eu vou desejar também a paz no mundo todo. Mas não haverá nenhuma possibilidade desta participação minha na paz mundial ou na paz da família se eu não estiver paz com Deus. Os esforços serão vãos, porque faltará a energia necessária para que eu consiga este interesse da minha vida. E a parte final, que é mais comentada por Jesus nas bem-aventuranças, tem a ver com ser perseguido por causa da justiça. Perseguido por causa de quem Deus é, de quem Jesus é e o que Ele quer que eu faça. A perseguição é um fato muito claro na vida daqueles que seguem a Jesus. Os discípulos de Jesus Cristo sofrerão, invariavelmente, sofrerão onde quer que estejam. E naturalmente que nenhum de nós quer o sofrimento, mas faz parte do nosso relacionamento com Deus. Tanto é que nas Escrituras há uma afirmação que diz assim: aqueles que querem viver piedosamente, isto é, piedosamente de acordo com a vontade de Deus, sofrerão perseguição. É comum ouvirmos relatos de pessoas que no seu trabalho são perseguidos, na sua vizinhança são perseguidos, e não porque tenham feito algum mal, é por causa de suas posturas, é por causa de suas afirmações sensatas, e naturalmente pessoas que não têm estas mesmas posturas se sentem expostos na presença de pessoas que têm esta qualidade espiritual. Mas as bem-aventuranças que devemos observar são o perfil dos discípulos de Jesus Cristo, devem nos levar a uma profunda reflexão e sem ansiedades exageradas, porque onde encontrarmos nossas falhas, devemos partir para a única solução que há para as nossas ansiedades espirituais por esta razão. Devemos nos voltar para Deus, pedir perdão para os nossos pecados e precisamos, naturalmente, na força do Senhor Deus, vivermos vidas diferentes, porque auxiliados por Deus na solução de nossos problemas e interessados, acima de tudo, na glorificação do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.